O livro A Estranha Morte da Europa, Imigração, Identidade, Islã. The Strange Death of Europe, Immigration, Identity, Islam, no original em inglês, escrito por Douglas Murray, é uma obra provocativa e amplamente discutida que examina os desafios enfrentados pela Europa em relação à imigração em massa, à identidade cultural e ao crescimento do Islã no continente. Publicado em 2017, o livro combina análise política, relatos históricos e observações pessoais para argumentar que a Europa está perdendo sua identidade cultural e enfrentando uma crise existencial. Principais temas do livro: imigração. Em massa, Murray analisa as ondas de imigração para a Europa, especialmente após a crise migratória de 2015, quando milhões de pessoas, principalmente do Oriente Médio e da África, entraram no continente. Ele questiona se a Europa está preparada para integrar tantos imigrantes e se as políticas de imigração estão sendo conduzidas de forma responsável. Identidade cultural. O autor argumenta que a Europa está perdendo sua identidade cultural devido ao multiculturalismo e à relutância em defender suas tradições e valores. Ele critica a ideia de que todas as culturas são igualmente válidas e sugere que a falta de confiança nos valores ocidentais está enfraquecendo o continente. Crescimento do Islã. Murray explora o impacto do crescimento do Islã na Europa, discutindo questões como a islamização, a liberdade de expressão e os conflitos culturais. Ele levanta preocupações sobre a compatibilidade entre os valores islâmicos e os valores ocidentais, como a igualdade de gênero e a liberdade religiosa. Crise existencial. O livro sugere que a Europa está enfrentando uma crise existencial, onde a falta de confiança em sua própria cultura e história está levando a uma perda de direção. Murray argumenta que a Europa precisa reafirmar seus valores e identidade para sobreviver como uma civilização distinta. Políticas de esquerda e direita. O autor critica tanto a esquerda quanto a direita política. Ele acusa a esquerda de promover o multiculturalismo sem considerar as consequências, e a direita de falhar em oferecer soluções viáveis para os desafios da imigração e da identidade. Relatos pessoais e visitas a países europeus. Murray inclui relatos de suas viagens por vários países europeus, como Grécia, Itália, Alemanha e Suécia, onde observou os impactos da imigração e os debates culturais em primeira mão. Esses relatos dão um tom pessoal e envolvente ao livro, mostrando como as políticas globais afetam comunidades locais, críticas e controvérsias. O livro gerou debates intensos, com críticos acusando Murray de ser alarmista e de promover uma visão negativa da imigração e do Islã. No entanto, seus defensores elogiam a coragem de Murray em abordar temas tabu e em questionar políticas que, segundo ele, estão colocando a Europa em risco. Por que ler A Estranha Morte da Europa? Se você se interessa por imigração, identidade cultural, política europeia e debates sobre o Islã, este livro oferece uma perspectiva desafiadora e provocativa. Murray combina análise política, relatos históricos e observações pessoais em uma obra que é tanto informativa quanto polêmica. Citações marcantes. A Europa está cometendo suicídio, ou pelo menos seus líderes estão comprometidos com isso. A imigração em massa não é um problema, até que se torne um problema. A Europa perdeu a fé em si mesma, e ao fazê-lo, perdeu a vontade de sobreviver. Legado. A Estranha Morte da Europa. É uma das obras mais discutidas de Douglas Murray, e continua a inspirar debates sobre o futuro da Europa e da civilização ocidental. O livro é uma leitura essencial para quem busca entender as tensões e os desafios enfrentados pela Europa no século XXI. Se você gosta de explorar temas como imigração, identidade cultural e política contemporânea, este livro é uma leitura imperdível. E se quiser discutir mais sobre as ideias de Douglas Murray ou outras obras semelhantes, é só pedir.